Queremos agradecer a Deus por mais um dia de nós estarmos aqui para a transmissão desse culto. E o intuito dessa reunião é nós lermos a palavra, orarmos e crescermos um pouco mais na presença do nosso Deus. E nós queremos fazer, então, alguns avisos antes. Só agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, nos abençoado, na cesta básica, na entrega dos vestuários que nós vamos fazer a entrega. Então, nós queremos agradecer aos irmãos que têm mantido o trabalho na igreja, mesmo em tempos difíceis. Nós queremos também avisar que nós estamos aqui hoje na reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus. São as nossas atividades da semana, online, e também nos cultos às 18 horas, também online e presencial. Então, nós queremos contar com você e dizer também que, desde já, que nosso término de ano, vamos dizer assim, e comemoração do Natal da igreja será dia 18 de dezembro. Então, você não anota nada na sua agenda aí para estar conosco aqui, tá bom? Dia 18 de dezembro, nós vamos então fazer o Natal na Quinta IPB. Todos que estão nos vendo e que verão esta mensagem poderão estar conosco. Irmão, feito isso, nós temos uma proposta aqui de nós estarmos lendo Salmos, hoje Salmo de número 5, e como eu prometi no culto passado, nós teremos alguma coisa sobre os Salmos hoje, algum entendimento sobre os Salmos, né? Um estudo básico, ou melhor, uma palavra rápida sobre os Salmos, né? Então vamos lá, Salmo de número 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à sua vista, ou à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a tua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas na tua benevolência. Então, Salmo de número 5, Salmo de Davi, né? Mais um Salmo de Davi, que nós acabamos de ler aqui, que o 5 tem 12 versículos, e nós queremos destacar aqui o versículo de número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, né? Então, Davi nos ensina que ao levantar, não é só ao levantar, é claro, mas ele dá essa ênfase aqui na manhã, ele ouve a voz do Senhor, ou seja, ele pega uma porção da Bíblia e lê, e ele também conversa, fala com Deus. Não só Deus fala com ele, mas ele fala com Deus, e através da oração. Então, e ele fica esperando a sua oração ser respondida durante o dia. Então, 5:3 é muito importante, esse versículo que nós sublinhamos aqui. É claro que todo os salmos ele é importante, mas eu nessa noite gostaria de ficar sublinhando os salmos, o versículo de número 3. Ok, irmãos, para louvor e adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número
de número 110, A Vida com Jesus. Vamos orar a Deus, agradecendo pelo dia, agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e se temos vida e se respiramos, é por Ele, dando mais uma chance de um tempo para nós sermos bênção na vida das pessoas que estão próximas da gente. Então oremos. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia, continue a nos abençoar. Obrigado, Deus, por mais um dia que termina, e assim, ó Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos refletindo a Tua luz no meio daquelas pessoas que não Te conhecem. E, ó Deus, deixando uma palavra, Senhor, de amizade, deixando uma palavra no coração de cada pessoa, para que elas possam, ó Deus, sentir também que o Senhor é o melhor amigo, o Senhor é que pode, Senhor, sarar as nossas dores e nos curar completamente. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem abençoado a Tua igreja, tem abençoado o Teu povo, Senhor, que tem reunido, Senhor, na igreja e tem se reunido também em casa. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse veículo de transmissão, Senhor, que passamos a mensagem do Senhor, seja ele a televisão, seja o celular, Pai. Nós queremos Te agradecer nesse momento. Abençoa, Senhor, a nós que estamos aqui no templo, aqueles que estão em casa, para que possamos, ó Deus, juntos louvar o Teu nome a cada dia e, ó Deus, engrandecermos o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós prometemos da outra vez, nós falamos que a gente ia trazer aqui algumas coisas sobre os Salmos. Ainda não é o estudo do dia, mas uma informação sobre os Salmos. E nós queremos falar a classificação dos Salmos.
nessa introdução, já que nós propomos aqui a ler os Salmos, né? Então, no outro estudo também, a gente pretende trazer os pormenores dos Salmos, né? Hoje nós vamos falar sobre tipo de Salmos. Então, a classificação dos Salmos. A primeira que nós podemos dizer aqui, os Salmos, então, algumas explicações, eles podem ser classificados em diferentes tipos de acordo com as suas características literárias, né? Então, essa organização dos Salmos em grupos indica que, apesar de poesia ser a característica literária elementar de todos os salmos, há uma variedade de gêneros literários no saltério. Saber que há diferentes tipos de salmo é muito útil para melhor estudo e compreensão da poesia bíblica. Então, quando você lê um salmos, ele é cheio de gêneros literários, né? Ou seja, ele vem com várias informações, ele vem com diversos escritores. Nós vamos trazer depois quem são os escritores dos Salmos, né? Então, ele se apresenta de várias formas. E nós vamos ver aqui, então, nessa classificação e tipos de salmos, o primeiro dele, os tipos de salmos, então. Alguns estudiosos, então, ele apresenta uma lista mais extensa e detalhada. Então, ou seja, esses salmos aqui, ou essa lista que nós vamos apresentar, ela pode até ser acrescida, né? Porque alguns estudiosos eles têm outros tipos de salmos, né? Mas aqui nós ficamos com esse daqui, enquanto, como nós estamos apresentando, uma lista mais simples, com o menor número de categorias. Também é possível que um único salmo, isso aqui é importante para nós sabermos, possa ser contado em mais de uma categoria, ou seja, ele pode ter um tipo de salmo e outro tipo de salmo. Exemplo, por exemplo, o salmo de romagem, ele pode ser um salmo de ações de graças, né? Que são tipos de salmos que nós vamos falar, o de romagem e o de ações de graça. Qual que é esse que pode ter romagem e ação de graça? Depois você vê, anota e vai ver depois, é o Salmos de número 129, tá? As categorias, então, mais comuns que nós vamos apresentar, então, a primeira delas, então, é que nós fazemos sempre, e aí para os dirigentes de louvor, né, ou dirigente de louvor também, e é claro, os dirigentes de liturgia, nós sempre pegamos esses salmos. Salmos de louvor e adoração, também chamado de salmos de entronização. Esses salmos apresentam uma poesia cujo tema principal é exaltar e louvar o Senhor, né? E por isso que chama-se louvor e adoração. Nesse tipo de salmo, o governo soberano de Deus é enfatizado. Deus é louvado porque ele é especialmente pela revelação de seus atributos, né? Alguns exemplos de salmos de louvor são Salmos 8, Salmos 24, 29, 33, 47, 48. Então a gente pode ler o ministro de louvor, o dirigente de liturgia, a abertura do culto, ele pode ser, então, ter esse salmo de louvor e adoração. Então, o primeiro deles, então, nessa classificação nós apresentamos o salmo de louvor e adoração. Segundo tipo de salmo é o salmo de lamento, né? Você vai encontrar o salmo de lamento. O que é o salmo de lamento? O salmo de lamento normalmente expressam necessidade de socorro de Deus diante de determinada circunstância. Então, os salmos de lamento podem trazer tanto uma lamentação individual quanto coletiva, né? Nesse tipo de salmo, o salmista derrama sua inquietude perante o Senhor. Nos salmos de lamento, o salmista externa as aflições da vida, né? Por isso que ele chama salmos de lamento, ele cai nessa classificação aqui. Alguns salmos de lamento, que você pode conferir depois, Salmos 12, 25, 39, 5, 1, 8, 6, 102 e o 120, é claro que tem mais, são alguns só, né? Então, além dos salmos de louvor e adoração, além dos salmos de lamento, nós temos também agora uma terceira categoria, que é os salmos de ações de graças, né? Que a gente conhece também. Lembrando que nesse novembro nós temos cultos de ações de graças, né? Olha só, salmos de ações de graça. Os salmos de ações de graças expressam gratidão pelas bênçãos divinas.
Neste tipo de salmo, o salmista geralmente agradece ao Senhor por sua provisão e por tê-lo escutado em seu lamento. São exemplos de salmos de ações de graça, Salmo 18, 66, 138 e alguns outros. Então, salmos de ações de graça. E só lembrando os irmãos que alguns dos salmos, como nós já falamos no começo, pode ter tanto um como o outro, eles podem se misturar, né? Agora, o próximo salmo, de número 4, na sua categoria, é os salmos de romagem. Os salmos de romagem são salmos de peregrinação que instruem os fiéis quanto à consciência de buscar o Senhor e, ao mesmo tempo, preparam uma disposição apropriada para a adoração. Os salmos de romagem, então, são esses tipos de salmos que nós, então, os seus membros, aqueles que peregrinam, eles fazem esses salmos de romagem, andando, buscando o Senhor, e tem essa disposição também para a adoração a Deus. Esse é o salmo de romagem. É aqueles que eles vão andando pelo caminho e vão fazendo, né? Por isso que eles chamam salmos de romagem, tá? Um outro tipo de salmo de número 5, os salmos reais. Esse aqui, então, vamos ver o que são os salmos reais. Os salmos reais são aqueles salmos que falam principalmente da realeza de Deus, embora também tratem de realeza do rei humano, que agem como representante de Deus no governo do seu povo. Em outras palavras, os salmos reais focalizam tanto o governo universal de Deus, quanto o governo mediador da casa de Davi. Então, são esses salmos reais que apresentam o rei, né? Por exemplo, aí, talvez vamos lembrar, ele não vi aqui o exemplo de salmos, não, mas vai ter sim. Os salmos 45, por exemplo, é os salmos salmos reais. Então, mais uma vez, o propósito do reino davídico encontra-se em cumprimento em pleno e final no reinado de Cristo. Então, fala do reinado de Cristo, que é o reino real, e o reino de Davi também. Historicamente, muitos salmos têm sido interpretados como que apontando para o Messias. Isso significa, nesse sentido, que eles também podem ser salmos messiânicos, né? Então, temos os salmos messiânicos, salmos reais também. Alguns exemplos de salmos reais são 2, Salmos 20, Salmo 21 e Salmo 45. E caminhando para o penúltimo salmos nessa classificação, salmos sapiensais. O que são os salmos sapiensais? São os salmos de sabedoria que trazem instruções quanto à vontade de Deus para a vida humana. Isso quer dizer que os salmos sapiensais fornecem a orientação prática para a vida do crente neste mundo. Um tema marcante nos salmos sapiensais é o contraste entre os justos e os ímpios. Alguns exemplos desses salmos são o Salmos 1, né, que contrasta o ímpio e os justos, os Salmos 37, 49, 119. Então, os salmos sapiensais, eles mostram a sabedoria que trazem instruções quanto à vontade de Deus para a vida humana, né? São se eu pudesse traduzir aqui em uma palavra mais fácil de entender, de ser sapiensais, talvez um salmo de sabedoria, né? O caminho do justo, o caminho dos ímpios. Então, são os salmos que apontam para a vontade da vida do ser humano junto com Deus. E, finalmente, irmãos, os últimos salmos que nós nessa classificação são os salmos imprecatórios, né? Alguns não gostam dos salmos imprecatórios. Por quê? Explico. Os salmos imprecatórios são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus, né? E nós vamos ver bastante salmos desse tipo, né? Vamos dizer assim, em rápidas palavras, mata, né? Tira do caminho. Então, os imprecatórios é um pedido para Deus para matar o inimigo, né? Olha lá. Repetindo aqui, os salmos imprecatórios são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo. Por isso, esse tipo de salmo é conhecido por registrar certas maldições à medida que o salmista suplica pela vindicação dos justos e clama para que Deus castigue os ímpios. Há alguns salmos imprecatórios, né? Salmo 7, 35, 55,
69 e 137. Irmãos, então essas são as pormenores dos Salmos, e depois nós iremos trazer algumas outras, algumas novidades, né, algumas coisas que têm implicação com os Salmos. E se você também tem alguma coisa sobre os Salmos, biblicamente falando, me apresente para a gente falar aqui para os irmãos, né? Então tá. Essa é a parte dos Salmos. Vamos então para a leitura da palavra de Deus nesse dia. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, né? Um versículo ou uma passagem bem conhecida, mas que nós vamos invertê-la hoje, né? Na verdade. Então nós vamos inverter, porque nós às vezes falamos do filho pródigo, né? Do filho que foi embora. Nós não falamos do filho, ou particularmente muito difícil, eu falo do filho que ficou em casa, né? A gente geralmente fala do filho que foi embora, mas tanto o filho que foi embora, quanto o filho que ficou em casa, a gente vai encontrar problemas neles, né? Então, nessa noite nós queremos falar sintomas de filhos doentes dentro da casa do pai, baseado no filho que ficou em casa, irmão do filho pródigo. Vamos lá então, Lucas 15, de 25 a 32, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor nosso Deus, mais uma vez a tua palavra é lida, sabemos que ela se renova sempre. Toda vez que nós leremos, ela se renovará e terá uma mensagem para nós. Nesse momento, Pai, nos ajude a retirar a mensagem que já está pronta para os nossos corações. Abençoe a tua igreja que ouve a nós todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sintomas dos filhos doentes dentro da casa do pai. Se isso não fosse novidade, né, ou se isso fosse novidade, eu acredito que nas igrejas, nossas igrejas, nós temos muitos que estão dentro da igreja e doentes. Isso é verdade, né? Claro que muitos já consideraram a igreja como hospital. E, na verdade, se nós formos olhar bem de perto essa frase, nós vamos ver que tem uma certa semelhança. Nós vamos ver que ela é quase real, né? A igreja é um hospital, onde os doentes vão. Mas aí, se nós parássemos aí, não daria nada a igreja. Mas, quando nós completamos ela, os doentes vão para serem curados, aí sim, então nós podemos continuar. Então, o texto, nós olhamos para esse texto, como eu já falei no começo, a gente só olha o filho que saiu, o filho pródigo, né, que foi embora e que quase comeu comida dos porcos. Então, a gente sempre vê falar nisso. Então, essa é mais uma parábola que Jesus conta para a aplicação da verdade bíblica, né? Então, ele pega as coisas fáceis, como parábola que nós já lemos aqui, todas as parábolas, vamos dizer assim, do Novo Testamento, nós lemos todas elas, então ela serve para a aplicação nas nossas vidas, as parábolas. Para os pais, eu coloquei aqui, como é difícil ter filho doente, né? Falando de casa mesmo, da casa nossa, da sua casa, como é difícil ter filho doente, na verdade? O pai não dorme, né? O pai tem que gastar dinheiro, o pai tem que
ficar acordado à noite, o pai, então ele tem uma série de coisas, tem que investir naquele filho que é doente. Então, baseado nisso, então nós queremos falar do irmão, do filho pródigo, né? Então, olha só, como é ter um filho doente em casa? Você se considera um filho de Deus saudável, né? E isso já trazendo para a igreja. Nós olhamos para casa, como é difícil ter, porque nós não dormimos, acordamos à noite. Você que tem filho, você sabe disso. Você vai procurar aí as melhores, os lugares para levar o seu filho. Então, e Deus também, irmãos. Nós falamos de pai terreno, agora o Deus Todo-Poderoso também, quando ele tem um filho doente na casa dele, é problemático também. Deus fica preocupado, Deus não está olhando para ele, está vendo o que ele está fazendo, né? Deus ama os seus filhos. E como nós falamos aqui, a casa de Deus é para nós sermos curados, encontrarmos realmente com Deus. Então nós olhamos aí essa família, né? O pai do filho pródigo e o pai do filho que ficou. O texto lido, então, é com base na fala do irmão do filho pródigo, que se recusava a participar da festa. O texto diz isso, em comemoração ao regresso do seu irmão, né? Ele se considerava, então, injusto seu pai. Ele não achava justo seu pai receber seu irmão com aquela festa, né? Ele repete 2 vezes. Ele fica chateado porque o pai dele vai matar o cordeiro, né? E ele fala, olha, por que você não me deu um cordeiro para mim me alegrar com meus amigos? Mas esse que voltou aí, você mata o cordeiro. Ele vai falar do cordeiro 2 vezes. E aí então ele considerava então injusto o seu pai com aquela festa diante de um filho rebelde. Então esta atitude do filho mais velho nos revela alguns sintomas quando um filho de Deus está doente emocionalmente, espiritualmente, dentro da casa do pai ou dentro da igreja. Então nós vamos ver alguns sintomas. Sintomas dos filhos doentes dentro da igreja. Primeiros sintomas, irmãos, nós vamos ver no texto, o filho que ficou, ele não sabia dos interesses do pai. Ou seja, estava desinteressado, né? O que o pai quer para o reino dele? Falando da igreja agora, porque essa parábola aqui, ela é a fala de Deus que está de braços abertos para receber o filho dele, né? E então, nós vemos então que esse filho, ele tinha uma doença, ele tinha sintomas, que ele não sabia dos interesses do pai. Nós não vamos ficar na igreja, irmãos, não sabendo o interesse do pai. O porquê que nós estamos aqui, o que ele quer de nós, né? O que nós deveremos fazer com aqueles irmãos que não sabem discernir a mão direita da esquerda, ou coisa dessa, coisa assim. Então nós vemos no versículo 26, para dizer assim, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo, né? Ou seja, o pai estava sempre esperando o filho, ele deveria estar conectado com o pai. Ele deveria saber do interesse do seu pai. Ele não precisaria perguntar. Quando ele via aquilo ali, falar, não, meu irmão já voltou. Mas ele estava desinteressado, né? Aqui eu trago para nós na igreja. Nós muitas das vezes estamos desinteressados das coisas da igreja, né? Nós estamos desinteressados dos sonhos do Pai. Nós estamos desinteressados dos trabalhos do reino. Então aqui nós vemos um dos sintomas, e que se aplica na igreja hoje, é que esse filho, ele estava com esse sintoma de não saber quais são os interesses de Deus, né? Quais são os interesses de Deus pelo homem, pela igreja, né? Por você? Qual é o interesse de Deus? Então o filho foi o último a saber, vamos dizer último, né? A saber do regresso do irmão. Ele não se envolvia com os interesses do pai. O pai que estava ali todo dia, o texto vai dizer que todo dia ele esperava o seu filho. Ele ficava pensando, né? Orando pelo seu filho. E esse filho que ficou em casa, ele deveria saber disso. Mas muitas das vezes, como já foi falado aqui, nós aplicamos isso para nós estamos desinteressados, e quando acontece alguma coisa, nós não sabemos, né? Quando vamos saber alguma coisa espiritualmente falando sobre a igreja, nós já passou, já foi, nós já não participamos, né? Isso é desinteresse de coisas que o pai quer para a igreja, né? Então, hoje há muitos filhos que estão dentro das igrejas, mas não querem nem saber de se envolver com os
os interesses do pai, como nós já falamos. Ao observarmos isso, por que muita gente tem dificuldade em envolver-se com as obras de Deus, né? Aí nós vamos ver um monte de falas, né? Por que eu não me envolvo com os interesses do Pai? Por que eu não me envolvo com a obra de Deus? É claro que daí vai faltar tempo, né? Vai estar doente, tudo se justifica, como aqueles que foram convidados para a festa, para a ceia, né, do Pai, para o trabalho de Deus. Ah, não, eu vou casar, ah, não, eu comprei uma fazenda e vou ver. Então, nós, para estarmos com esses sintomas, esse sintoma é perigoso. O primeiro, não estar conectado com o Pai, não saber dos interesses do Pai, pela sua casa, pela sua vida, pela sua igreja. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que nós vemos aí, segundo os sintomas, é esse filho que ficou, nós estamos falando do filho que ficou, ele está cheio de ressentimentos, né? Tem gente dentro da casa do pai também cheio de ressentimentos. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu e salvo. Mas ele, então, quando o pai recebe alguém na casa dele para fazer festa, o que acontece com o filho que ficou? Ele se indigna. Ele não queria nem entrar na casa que o filho estava, onde que estava tendo festa. Irmãos, a Bíblia diz que quando um filho... quando há uma reconciliação, uma festa no céu, quando há uma salvação, há festa no céu. Mas muitas das vezes nós olhamos para filhos dentro da casa, então ele está cheio de ressentimento, não aceita um novo irmão, não aceita o seu irmão, ele não aceita uma festa para o seu irmão, ele não aceita um elogio para o seu irmão, né? Às vezes nós queremos tudo para nós. É o outro ponto que nós vamos ver aqui, né? Então, o filho mais velho não queria o bem do irmão, vamos dizer assim, dessa forma, não sei se você entende assim, torcia contra, né? Talvez para ele nem voltar para a casa do pai. Para ele seria melhor que o irmão tivesse morrido, talvez, vamos imaginar isso. O ressentimento era tanto que ele não queria nem participar da festa, e como não participou, ele ficou fora. Hoje, a falta de compaixão e ressentimento pelos irmãos, infelizmente, não é diferente, né? Às vezes nós queremos a igreja só para nós, queremos fazer tudo só nós, e não chamamos aqueles que estão fora para celebrar a vida junto com Deus, o Todo-Poderoso. A pergunta que fica é: como vencer o ressentimento em nossas vidas? Eu acredito, irmãos, que nós temos que pedir as misericórdias de Deus. Tem ressentimento no seu coração? Não há perdão? Não há amor? Né? Como o filho mais velho que ficou aqui, vamos dizer assim, cheio de ressentimento. E não diz aqui o texto ele é favorável, vamos dizer assim, ao filho mais novo, né? Que fala que ele voltou, pediu perdão, mas o filho mais velho, a gente não sabe o final da história dele, né? Então, nós lamentamos, porque muitos filhos estão dentro da igreja, dentro da casa do pai, com ressentimento, com esse coração cheio de, vamos dizer assim, de ódio, de raiva mesmo, porque não aceitar o irmão, não entrar dentro de casa, né, e ficar fora, então não tem compaixão, é cheio de ressentimento. Mas uma terceira coisa que nós podemos olhar nesse irmão mais velho que ficou, é o sentimento egoísta, né? Versículo 29, nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos, né? Então, ele é um pensamento egoísta, que ele pensa só nele, né? Ele não pensa nos outros, ele está pensando nele. E nós, assim, muitas das vezes na igreja, nós temos que pensar em todo mundo, né? Porque a Bíblia diz: se o meu irmão vai bem, eu me alegro com ele. Se ele chora, eu também choro com ele, porque nós somos um corpo em Cristo, né? Então nós somos um corpo e nós não podemos ser egoístas. Aquilo que Deus ofereceu para nós, né? Amor, perdão, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que são os frutos do Espírito, nós temos que repartir com as pessoas. Nós não podemos ter sentimentos egoístas,
né? Chega lá fora, o pessoal que não conhece a Deus, deixa eles usarem isso, né? Deixa ou não poderia nem deixar, mas se eles quiserem usar, que usem, mas dentro da casa de Deus, dentro da igreja, pessoas chamadas, diferentes, nós temos que ser diferentes, sentimentos egoístas, não. A atitude desse camarada aqui, se não fosse egoísta, o que ele ia fazer? Meu irmão voltou, eu vou celebrar, né? Eu vou abraçar ele como o pai fez, eu vou me alegrar com ele, mas nós, quando temos sentimentos egoístas, nós vamos olhar que tudo deveria ser para nós. Ele não servia o pai por amor, vamos dizer assim, mas por interesse próprio, né? Ele tinha interesse próprio, estava com interesse próprio, né? Cadê o meu cabrito, né? Cadê aquilo que você me deve? Por que você não me deu, né? Por que não me deu cabrito para a gente matar e comer com os amigos? Eu nunca ganhei nada, estou aqui, né? Mas não, eu acredito, irmãos, que nós precisamos deixar desses pensamentos egoístas, que os nossos irmãos se sintam bem no nosso meio, e se eles forem abençoados por Deus, nós vamos nos alegrar com ele. Hoje muitos abandonam o pai, alegando que não é atendido, ou então deixam de trabalhar na obra, alegando que ninguém reconhece o que ele faz. É isso que acontece, né? Nós queremos o holofote para cima de nós, né? E a gente tem que aprender o quê? Que nós estamos fazendo para Deus. Se Deus viu, tá bom. Não precisa as pessoas verem, né? Tem pessoas que querem ser reconhecidas, né? E nós, então, nós trabalhamos para Deus sem importar, porque nós estamos fazendo para a coletividade, não é só para nós. Então, muitos hoje abandonam Deus, alegando que não foram atendidos nas suas orações, assim como o filho que ficou em casa, né? O filho do irmão do filho pródigo, ele não foi atendido, ou então deixam de trabalhar na obra, alegando que ninguém reconhece o que ele faz. Então nós precisamos aí fugir desses sintomas de filhos doentes dentro da igreja, dentro da casa do Pai. E nós podemos então, irmãos, concluir dizendo o seguinte: a aplicação da palavra de Deus no nosso coração nesta noite, diante desse texto. Deus quer curar os seus filhos, né? Tem gente egoísta dentro da igreja, tem gente com ressentimento dentro da igreja, tem gente com sentimentos egoístas, né? Nós, então, precisamos, então, nos colocar diante de Deus. Tem pessoas que não estão nem aí com o pensamento de Deus, estão desinteressados na obra. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos cure, porque quando nós estamos diante dEle, Ele pode nos curar. Deus quer curar os seus filhos, temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha para seguir a Cristo. Isso é fato, isso é palavras de tanto tempo de Jesus, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus para nós nesse dia, que nós não possamos imitar o filho pródigo, muito pelo contrário, nos colocarmos, se nós tivermos esses sintomas, nós colocarmos na presença do Senhor, para que Ele nos cure, né? Finalizando então, Deus não quer ver seus filhos doentes, né? Filhos doentes, como nós falamos dos pais terrenos, Deus também não quer ver seus filhos doentes, Ele quer curar, né? Se você entrou aqui com sintomas de um filho doente, ou se você está na sua casa como um filho doente, com sintomas de um filho doente, Deus, Jesus, a Trindade Santa, Ele quer te curar, Ele quer nos curar. O Pai, então, Ele se interessa pelos seus filhos doentes. Jesus, o grande Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer curar os seus filhos. E assim, irmãos, ficamos com essa mensagem dessa noite. Quais são os sintomas que nós temos, então, que curar dentro de nós, né? O que nós deveremos fazer para não sermos igual ao filho que ficou na casa do pai? E finalizando, irmãos, lembro mais de alguma coisa aqui. É muito rico o texto, mas esse camarada, ele vai alegar também que ele estava ali, ele nunca usou nada do pai, né? Às vezes nós estamos na igreja e tudo que o Senhor abençoa a igreja é para os seus filhos também estarem usando, estarem se alimentando da palavra, né? Então, isso não é verdade lá, se nós formos olhar para o filho que ficou na casa. Nós queremos, então, orar a Deus
pelos pedidos que nós temos, e que Deus nos abençoe aí nessa mensagem da palavra de Deus. Vamos orar então, irmãos. Gostaria de estar pedindo oração pelos enfermos, pelos desempregados, pelos idosos, pelos projetos, né, de cada irmão, pelos projetos também da igreja, os projetos que nós temos aí a desenvolver, né? Chegamos ao final do ano já praticamente. Ontem eu estava na padaria e já estava vendo uma árvore de Natal. Quando chega a árvore de Natal, para mim é sinal que já acabou o ano, né? Então, acabou-se o ano, nós precisamos ter novos projetos, não só individualmente falando, né? Não sermos egoístas, mas também termos um projeto para a igreja, né? Porque afinal de contas, vamos dizer assim, que a igreja, alguém pode não achar legal isso, mas a igreja é segundo a sua casa, né? É a segunda casa dos irmãos. A sua casa propriamente dita, a igreja é segundo lar dos irmãos. E nós deveremos ter projeto para elas nesse sentido, tá bom? Que mais? Orar pelos missionários. Domingo estará conosco pregando aqui, fazendo uso do púlpito, nosso irmão Adriano, né? Missionário da Jocum, nós já queremos agradecer desde já. Nós também deveremos orar pelos lares. Também aproveito a oportunidade, irmãos, para não só pedir, mas também para agradecer a Deus pelo cuidado, pela sua palavra, pela proteção, pela salvação, pelo cuidado dele por cada um de nós, né? Eu tenho visto muito Deus cuidando dos irmãos e nós deveremos ser gratos. Vamos orar então, irmãos? Abaixe a sua cabeça aí, leve seus pensamentos a Deus e a Ele nós estamos pedindo, né? E agradecendo e sabendo que Deus, ele pode dizer sim, não e espere. Nesse sentido, olhando para um Deus que é soberano, um Deus que cuida de nós, um Deus que está presente, é um Deus presente, né? É onipresente, o Salmo 139 vai dizer, nesse sentido que nós fazemos esses pedidos agora. Abaixe a sua cabeça e oramos a Deus. Deus, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, homens imperfeitos, ó Deus, mas sabendo que temos um Deus perfeito, um Deus grande, que não importa os problemas, as dificuldades, o tamanho que eles são, o Senhor é maior que todos. É nesse sentido, Pai, que nós estamos aqui a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nas casas. Olha, Deus, também abrindo as portas, Pai, para que os remédios cheguem até essas pessoas, para que elas se recuperem. Que, ó Deus, também, se for necessário, ó Deus, abrir as portas dos hospitais, para que essas pessoas possam encontrar um lugar, ó Deus, para curar a sua doença. Nós pedimos pelos enfermos. Deles também provimentos, para que possam ter os remédios, ó Deus, para que muitos, ó Deus, não faleçam na falta do remédio, Senhor. Pedimos também, ó Deus, pelos desempregados, abrindo as portas, ó Deus, aos nossos irmãos e a todos aqueles, ó Deus, que precisam de um provento para o sustento da sua família, Pai. Também, ó Deus, eu te peço, Senhor, pelos idosos, por aqueles, ó Deus, que já contribuíram, Senhor, na sua família, na igreja, para o país, e agora, Senhor, se encontram, Senhor, nas suas casas. Nós pedimos que o Senhor a cada dia fortaleça a sua fé e eles, ó Deus, estejam junto com o Senhor a cada dia na oração e na leitura da palavra. Eu também, Senhor, oro pelos projetos dos irmãos, Pai, que está encerrando mais um ano e nós, ó Deus, pedimos que o Senhor no próximo ano nos ajude a formar os nossos projetos para que sejamos bem-sucedidos, ó Deus, nos nossos projetos familiares, projetos, ó Deus, de casa. Nós pedimos também, ó Deus, também que esses irmãos também tenham um projeto para a tua casa, porque como nós falamos aqui, Senhor, a igreja é o nosso segundo lar, e nós não deveremos deixar ela à mercê, Pai. Nós precisamos ter projetos para essa igreja, nós precisamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro. Olha, Deus, para o qual sentido nós fazemos isso? É para que a tua obra cresça, para que, Senhor, possamos atender melhor as pessoas que não conhecem o Senhor, para, Senhor, atender aos missionários que pregam a tua palavra, Deus. Nós também queremos, Senhor, orar
pelos missionários, Senhor, para que eles possam também estar convictos da mensagem que levam na mão, que ela é verdadeira, que ela é transformadora, que a Tua palavra, Deus, é cheia de poder e que a transformação para todo aquele que nele crê, Pai, possa ser salvo diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor abençoe os missionários, Pai, a saúde, as finanças. Abençoe, Senhor, para que eles possam ter intrepidez, ó Deus, pregando a Tua palavra. Eu também, ó Deus, quero orar pelos lares da nossa igreja, por cada um, ó Deus. Nós não sabemos, muitas das vezes, o que se passa no lar, mas nas quatro paredes, ó Deus, muitas das vezes, esses irmãos têm lutado, têm buscado, Senhor, a solução, e muitas das vezes não se encontra, mas nós queremos, Pai, colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo, o Deus de poder, o Deus de cura, o Deus de milagres, o Deus do impossível, possa, Senhor, vir de encontro com os lares, os nossos lares, Senhor, os nossos filhos, a esposa, Senhor. Nós possamos, ó Deus, ser mais do que vencedores ao buscarmos, Senhor, a Tua palavra. Mas também, ó Deus, não só de pedidos, nós queremos, ó Deus, deixar a nossa oração no Teu trono de graça, mas também a nossa oração de agradecimentos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem salvado as nossas vidas, de fazermos, muitas das vezes, a Deus, o mal, Senhor, às pessoas. Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela proteção, pelo cuidado, Senhor, porque mais um ano, Senhor, chega ao fim, e o Senhor cuidou da Tua casa, cuidou da Tua igreja, cuidou dos irmãos, e, ó Deus, nos proveu aquilo que deveria ser para nosso dia a dia diante do Senhor, Pai. Olha, Deus, obrigado, ensine-nos a orar como convém, ensine, Senhor, a ler a Tua palavra, ensine, Senhor, a gente a fazer os exercícios básicos, Senhor, da nossa fé, e assim possamos, ó Deus, ser fortalecidos por Ti. Oramos nessa noite, Senhor, agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, o nosso culto, a nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus, nós queremos cantar o hino de número 400. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Despedimos dos irmãos, mais uma vez, contando com a presença dos irmãos domingo no culto, em culto online presencial. Deus abençoe a todos que participaram desta reunião.